Olá, meus amados. Graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Tenho certeza que o dia está sendo abençoado para a sua vida. E vai continuar sendo assim, porque o Senhor é quem cuida das nossas vidas, é quem nos guarda, é quem nos dirige, é quem nos conduz, é quem nos abençoa. E eu já quero ir dando a paz do Senhor para quem já está chegando aqui na live, não é? Com muita alegria, para a irmã Dinalva, a paz do Senhor para a irmã, Deus te abençoe. Irmão, vá chamando as pessoas aí, seus contatos, né? Irmã Sônia Teles, a paz, minha irmã. Vá compartilhando aí com os seus contatos aí no Facebook, viu? Vá fazendo isso, meu irmão. Vá chamando aí para a sua sala de vídeo. Com certeza, você é esse instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Meu Maria de Jesus, a paz do Senhor. Vá chamando pessoas aí. Vá compartilhando com elas. Elas vão sendo abençoadas, elas vão receber a palavra de Deus também. E você está sendo esse instrumento de Deus para poder abençoar outras pessoas. Faça isso. Também lá no YouTube, né? Lá no canal. Eu sempre digo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal do YouTube, Pastor Geraldo Lima, né? Pastor irmã Marinete. Então, se inscreva lá, Pastor Geraldo Lima, dê lá o seu like, toque o sininho, aí você vai receber as notificações, ok? Então, dada esta mensagem a você, dizendo a você que o Senhor te abençoe abundantemente, e eu fico muito feliz em estar com você hoje, mas esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso mesmo. E eu sei que tem outras pessoas que estão também agora, não é, participando aqui junto conosco da live, às vezes não coloca o seu nome, Irmã Maria do Socorro, a paz do Senhor, minha irmã. Então, muitos estão aí participando juntamente conosco. Então, vamos caminhar, não é isso? Vamos caminhar. Hoje, eu estou encerrando esta semana sobre o assunto autocontrole, não é? Autocontrole. E eu quero hoje falar sobre os benefícios do autocontrole. Então, mas eu vou começar lendo a palavra de Deus. Provérbios 25, 28, o texto que eu usei, os dois textos que eu usei durante toda a semana para falar sobre o assunto. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem um exército. E Provérbios 16, 32, que diz: o homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Então, dentro desse texto bíblico, tem uma frase que eu estou dizendo durante toda essa semana, e eu queria que você guardasse essa frase, se possível escrever em algum lugar, para você não esquecer. A frase é a seguinte: o domínio próprio trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesma. O domínio próprio trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesma. Pastor irmão Rosilene, irmão Naubert, Deus abençoe. Então hoje eu quero tratar sobre os benefícios do domínio próprio ou do autocontrole, como eu tenho falado aqui. Então eu vou dizer alguns benefícios, é claro que tem mais, mas eu vou tratar de alguns aqui nessa tarde. Nessa live eu vou tratar de alguns com você. Então a primeira coisa, capacidade, o domínio próprio nos capacita, nos dá condições, nos dá capacidade de dominar as emoções. Isso é muito interessante. O domínio próprio nos dá a capacidade de dominar as emoções. Nas outras lives eu falei sobre isso. Então, com o domínio próprio você tem muito mais facilidade. Você tem domínio sobre as suas emoções. Vem a hora de explodir, quer falar, quer isso, quer aquilo, mas você tem o domínio próprio ou autocontrole e então você vai pensar, vai se acalmar, vai deixar a adrenalina baixar para você poder falar alguma coisa ou tomar alguma decisão ou ter alguma atitude. Então isso é muito importante
guardar isso. O autocontrole, o domínio próprio, capacita você, capacita a nós de dominarmos as nossas emoções. Pai do Senhor, Jane. Então veja bem, a segunda coisa, evita comportamentos descontrolados. Você deve conhecer pessoas, deve conhecer pessoas que elas se descontrolam com uma rapidez muito grande. Qualquer coisa, uma palavra, alguma coisa que não deu certo, algo que ela almejou, mas não conseguiu chegar lá, ela se descontrola. Rapidamente ela vai se descontrolando. Então veja bem, o que é isso? É falta de domínio próprio, falta do autocontrole. E tudo isso o Espírito Santo vai nos dando condições para termos. Porque se nós formos depender de nós mesmos, termos autocontrole, termos domínio próprio, primeiro que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então é por isso que nós somos capacitados de termos um controle nas nossas vidas, né? E evitarmos comportamentos descontrolados. A pessoa reage com uma facilidade incrível. Ela nem pensa, ela reage. Há um adágio aí que se diz muito, eu vou fazer, depois eu penso. Não, eu tenho que pensar primeiro, eu tenho que analisar primeiro. Isso só o domínio próprio, esse fruto do Espírito, é que faz com que nós possamos ter. Isso é um benefício para as nossas vidas. É maravilhoso isso, querido. Você entender isso, internalizar isso no seu coração, na sua vida e praticar. Lembra nas outras lives que eu disse isso e vou repetir? Você pode ter todo esse ensinamento, você pode ter toda essa orientação, você pode ter recebido tudo, mas se você não praticar, você não vai ver os efeitos daquilo que você aprendeu. Então, a gente vê os efeitos, a gente vê o resultado, é quando a gente pratica dessa maneira, ok? Então, segunda coisa, evita comportamentos descontrolados, o autocontrole e o domínio próprio. Terceiro, toma decisões mais certeiras e responsáveis. A pessoa que pratica o domínio próprio, que tem essa prática, ela, na hora de tomar decisões, ela vai pensar muito bem. Ela vai analisar tudo. Ela vai ver prós e contra. Então ela vai ver tudo isso primeiro, antes que ela tome a decisão. Então ela vai tomar uma decisão certeira e essa decisão também é responsável. Por que é responsável? Porque ela já analisou tudo, ela já viu tudo, ela já pesou tudo, já sabe, já colocou ali, né? Como se diz muito, na ponta do lápis, já meditou direitinho, já orou, já pediu a orientação de Deus. Então tudo isso faz parte do domínio próprio, para ela tomar uma decisão. Então a pessoa que tem o domínio próprio, pratica o domínio próprio, ela vai tomar decisões certeiras e decisões responsáveis. Ela sabe o que está fazendo. Então ela não vai depois dizer que me arrependi, né? Eu não pensei que não fosse assim, né? Não era bem isso que eu queria, sabe? Tudo isso acontece porque não praticou domínio próprio. Não pensou antes, não analisou antes, não viu tudo antes, ok? Então o domínio próprio nos dá essa condição de nós termos essa capacidade de tomarmos decisões mais certeiras e decisões responsáveis. Quarto, as pessoas aprendem a lidar melhor com o interesse, com o estresse, desculpa. As pessoas aprendem a lidar melhor com o estresse e as pressões. Você conhece pessoas que se estressam com muita facilidade? Você conhece pessoas assim? Eu conheço várias. Que qualquer coisinha ela está estressada. Às vezes pela manhã,
acabou de acordar e já está estressada. Ah, fulano está estressado. Ah, mas está estressado. Eu hoje amanheci estressado. Sabe o que é isso? A falta da prática do domínio próprio. Eu vou repetir, isso é fruto do Espírito. É por isso que nos dá condições. Então veja bem, com o domínio próprio, as pessoas aprendem a lidar melhor com o estresse e com as pressões. Então, nós, irmãos, queridos amigos que estão agora me assistindo e me ouvindo, deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos num contexto, vamos dizer assim, nós vivemos num contexto que toda hora tem pressão sobre nós. É a pressão muitas vezes que a pessoa está passando no emprego, é a pressão do medo de ficar desempregado, é a pressão da enfermidade que veio, né? Tudo isso e tem tantas outras pressões e nós vivemos isso. Com o autodomínio, com o autocontrole, com o domínio próprio, você vai aprender, você vai vivenciar e você vai ter muito mais, você vai aprender muito mais a lidar melhor com o estresse e com a pressão. Vai lidar muito melhor com isso. Você vai ver como você vai ter experiências extraordinárias com isso, viu? Guarde bem isso aí. Outra coisa, maior equilíbrio emocional. Dá maior equilíbrio. O domínio próprio lhe dá condições para você ser muito mais equilibrado emocionalmente. Há pessoas que as emoções vivem em frangalhos o tempo inteiro. Ela não consegue dominar suas emoções. Qualquer coisa já é suficiente para ela desestabilizar. E eu quero dizer para você que Satanás sabe dessas coisas. E ele tenta exatamente aí, se a pessoa não tiver cuidado, ele vai fazer a pessoa ter desequilíbrio emocional. Porque a pessoa desequilibrada emocional, ela é vulnerável, ela torna-se vulnerável. Mais fácil de ser dominada, mais fácil de ser controlada, mais fácil de ser convencida, né? Mais fácil de tomar decisões precipitadas, tudo isso. Então, o domínio próprio, esse fruto do Espírito, então ele me dá condições de eu poder ter maior equilíbrio emocional, as minhas emoções serem controladas. Outra coisa, tem domínio sobre as respostas que vai dar, sobre os impulsos e emoções extremas. Tem domínio sobre tudo isso. Praticando o domínio próprio. Está na Bíblia, né? Domínio próprio está lá em Gálatas. É só você ir lá, procure lá em Gálatas, vá lá, Gálatas 5. Você vai ver a partir do versículo 21, está lá obras da carne, fruto do Espírito, e você vai ver que domínio próprio é o fruto do Espírito. Então, procure vivenciar esse fruto maravilhoso do Espírito Santo e você vai ver que coisa extraordinária pode acontecer com você. De coisa tremenda mesmo. Agora, olha, uma pessoa, certa vez chegou para mim e disse assim, pastor, mas para ter domínio próprio é só crente? Autocontrole é só para os crentes? É só para aqueles que já estão na igreja? Que... Eu digo, olha, domínio próprio é um fruto do Espírito. Mas se você não tem intimidade com o Espírito Santo, como é que você vai poder praticar esse fruto do Espírito? Não tem jeito. Concorda comigo? Eu perguntei para ele. Concorda comigo? Ah, concordo. Eu digo, então. Agora, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando ele habita em você, não quer dizer que é o crente, mas é porque o crente, aquele que é salvo, ele já tem essa intimidade com o Espírito Santo. Então, tendo essa intimidade, ele vai praticar o fruto que é do Espírito Santo, que é o domínio próprio, o autocontrole. Ele disse, então é assim? Eu digo, é. Se então tem que ter intimidade com o Espírito Santo? Eu digo, tem. E para ter essa intimidade com o Espírito Santo é preciso que você
tenha uma experiência com Deus de ser salvo, ser liberto, ser perdoado dos seus pecados. Então eu falei do amor de Cristo para ele. E graças a Deus ele entendeu, né? Entendeu? E então hoje ele vive com essa intimidade com o Espírito Santo. Viu, meu irmão? Então a pessoa vai ter domínio sobre as respostas, sobre os impulsos, sobre as emoções. Tudo isso ele vai ter com esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Uma outra coisa interessante, o domínio próprio auxilia a moderar sentimentos sabotadores. Mas, pastor, o que são sentimentos sabotadores? Vou te dar um exemplo. Aqueles sentimentos assim, eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu sou incapaz disso. Eu acho que eu não estou habilitado para isso. Eu acho que eu não sou capaz de alcançar esse objetivo. Eu não sei. Isso são sentimentos sabotadores para fazer com que você se desestabilize e você não possa alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida. Então não deixe esses sentimentos sabotadores vir para a sua vida. Não é? Eu sou isso, eu sou assim, eu não consigo isso, eu não posso. E são sentimentos sabotadores. Porque a Bíblia nos fala de maneira diferente. Como é que a Bíblia nos diz? Que em Cristo Jesus nós temos condições de alcançar todas estas coisas. Em Cristo Jesus, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então guarde bem isso aí. Uma outra coisa, controla seus impulsos. O domínio próprio controla seus impulsos. Quando você está na prática do domínio próprio, controla. Você tem um impulso, digamos assim, eu conheci uma irmã que ela chegou e disse, pastor, eu não consigo me controlar quando eu chego diante de uma loja de calçados. Eu fico assim, eu tenho que comprar calçado, roupa. E não tem nada aqui contra a questão de comprar o calçado, comprar a roupa, mas ela comprava descontroladamente. Ela não tinha controle sobre a compra, né? Então, era um impulso que ela tinha muito forte. E ela disse, pastor, eu não sei como conseguir vencer isso. Eu não quero isso. Eu já tive muitos prejuízos, né? Meu esposo, vez por outra, está brigando comigo. Como é que eu faço? Então, eu fui mostrar para ela como é que se pratica o autocontrole ou domínio próprio, segundo a Bíblia. Então orientei, eu disse, agora você vai ter que praticar, agora você vai ter mesmo que ser disciplinada, porque, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, sem disciplina você não tem autocontrole, não tem domínio próprio, sem disciplina. É preciso ser disciplinado e praticar mesmo estas coisas que eu já coloquei para você nas outras lives e estou colocando hoje como benefícios, né, do domínio próprio, do autocontrole. Então, a pessoa que pratica o domínio próprio, que tem, isso é diário na sua vida, constante, ela analisa bem suas escolhas. Ela analisa bem, né? Você já viu que todo vendedor, quando chega, isso é o trabalho dele. É isso que ele tem que fazer. Ele vai falar com você, diz, olha, isso aqui é bom, se você comprar agora, você vai ver, tem essa vantagem, tem mais essa, tem isso, e te coloca tanta coisa que se você não tiver cuidado, se você não fizer uma análise, primeiro, se você está precisando ou não, se aquilo é prioridade na sua vida ou não, você termina comprando aquilo desnecessariamente. Então, e isso eu estou dando apenas um exemplo, mas são em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, as nossas escolhas. Porque eu quero dizer para você uma outra coisa. Nós somos frutos das nossas escolhas. Aquilo que nós vivenciamos, elas vêm é aquilo de acordo com as escolhas que eu fiz. Então tem muitas pessoas que fazem escolhas que são erradas, não é? Porque não pensaram primeiro, não analisaram primeiro, não é? Então, o que acontece? Ela vai ter o resultado da escolha que ela teve, a decisão que ela tomou. A grande questão é que as pessoas não analisam bem as suas escolhas e depois,
Quando a situação fica ruim, por causa de uma escolha errada, o que vai acontecer? Aí ela começa a reclamar, ela começa a murmurar, ela começa a dizer que, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo essa situação? Sendo que foi ela que fez a escolha. Foi ela que tomou a decisão, né? Então, o domínio próprio, ele faz com que eu analise bem as minhas escolhas, para que eu possa ter as escolhas certas, para eu não me arrepender depois, ok? Outra coisa interessante, o domínio próprio, ele leva a pessoa a buscar o equilíbrio. A gente vê claramente na maneira de Jesus agir. Jesus é o nosso Senhor, nosso modelo, nosso padrão de vida é a vida de Cristo. Então veja bem, o padrão de vida de Jesus era um padrão equilibrado. E ele sempre buscava esse equilíbrio pela oração, pela comunhão com o Pai, pelo conhecimento da lei, que ele era um estudioso, era doutor da lei. Tudo isso Jesus procurava nos ensinos dos profetas, tudo, ele tinha tudo isso quando estava aqui na terra, então ele buscava cada dia mais equilíbrio. E uma das coisas que faz com que tenhamos essa bênção do equilíbrio, do domínio próprio, nos dando essa possibilidade do equilíbrio, é quando nós temos uma comunhão profunda com Deus. E eu quero te dizer mais outra coisa interessante, guarda isso aí. O domínio próprio melhora a nossa saúde. Faz com que nossa saúde seja melhor. Sabia disso? Então veja bem, tem pessoas que vivem com isso, vivem com aquilo, enfermidade tal. Mas se você olhar direitinho, o histórico dela, a vida dela, como é que ela vive, como é que ela procede, você vai ver que essas coisas todas que eu falei aqui, algumas delas estão aí no dia a dia da vida dela. Então, a saúde dela é prejudicada. O domínio próprio faz com que a nossa saúde fique bem melhor, seja bem melhor. Por quê? Porque você vai ter controle sobre o estresse, você vai ter controle sobre as pressões, você vai ter controle sobre as suas emoções, você vai pensar antes de falar, você vai analisar antes de tomar uma decisão. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que vão ajudar você a ter uma melhor saúde. Guarde bem isso aí. Não esqueça disso, viu, que eu estou lhe dizendo. E por último, quem tem o domínio próprio não toma decisões de maneira impensada. Isso aqui é mais ou menos dentro daquilo que eu falei, né, do equilíbrio das escolhas. Ela não vai tomar uma decisão impensada. Ela vai pensar bem. Né? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. As nossas decisões, qualquer uma das decisões que eu for tomar, primeiro vem aqui, ó, na minha mente. Primeiro passa por aqui. Aquilo que eu falo é aquilo que já foi processado aqui. Então veja bem, quando eu penso primeiro, então o que é que vai acontecer? Eu vou tomar uma decisão de maneira muito mais acertada, pensada. Eu vou tomar uma decisão com muito mais cuidado. E essa decisão pensada, analisada, com oração, com o estudo da palavra, buscando na palavra orientação, tendo essa comunhão com Deus, você vai tomar uma decisão, e essa decisão você tem convicção, você tem certeza que esta é a decisão certa. E o que sabe o que vai acontecer? Você não vai se arrepender depois, você não vai sofrer por causa da decisão, né? Você não vai ficar triste depois, você não vai ter que renegociar por causa da decisão, porque você pensou primeiro. Então, o domínio próprio, esse fruto do Espírito, ele nos dá essa condição de nós podermos ter a condição de
tomarmos decisões de maneira pensada. Então veja bem, antes de tomar uma decisão, pense. Não é porque alguém disse é bom, não é porque alguém disse que deve, não é porque alguém disse alguma coisa. Mas primeiro pense, ore, vá para a palavra de Deus, estude aquilo ali, como é que Deus orienta na sua palavra, como deve ser tomada uma decisão. Tudo isso vai ser de suma importância para a sua vida. Então, querido, eu quero deixar para você nessa tarde esta palavra e peço ao Senhor que tenha te ajudado, que tenha alcançado o teu coração e que você possa praticar o que foi ensinado, o que foi colocado, o que foi orientado, porque tudo isso que eu tenho colocado para você é por orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Então vamos orar nessa hora? Vamos continuar orando pela irmã Zilda. A irmã Zilda está precisando de oração, está enferma, precisa da nossa oração, ok? Então vamos orar. Querido Senhor, te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pelo Senhor ter nos dado esta oportunidade, este privilégio de podermos aqui ministrar a Tua palavra desta maneira. E eu sei que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela alcançou o coração de cada um, tanto dos que estão aqui na live, quanto daqueles que irão ver depois ou ouvir depois. E agora, Senhor, eu quero clamar a Ti pela vida da irmã Zilda, Tua serva, está enferma, precisa do Teu socorro, precisa da Tua mão poderosa sobre ela, e que o Senhor derrame sobre ela a unção de cura, para que ela receba saúde, em nome de Jesus Cristo. Senhor, também te clamamos pelos enfermos, todos eles, quer estejam nas suas casas, quer estejam nos hospitais, onde quer que estejam. Meu Senhor, tem misericórdia. Derrama sobre eles a unção de cura, meu Senhor, e dá saúde para eles. Querido Senhor, eu te peço, ó Pai, pela igreja do Senhor, sara a tua igreja, sara, Senhor, com o teu poder, sara a nossa nação, sara o Brasil, sustenta o Brasil nas tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, toda nuvem negra de maldade, de perversidade, de mentira, de tudo que esteja sobre essa nação, que isso seja destruído em nome de Jesus, e que todo plano maligno contra o Brasil seja destruído no nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, eu te clamo também, Pai, pelas outras nações, que o Senhor possa tocar nas outras nações, que sejam curadas também, Senhor, para a glória do teu nome. Oh, meu Deus, é isso que eu te peço, é isso que eu te clamo, no nome bendito de Jesus. Amém. Querido, então só antes de terminar, mandando um abraço para você e te desejando que a abundante graça de Cristo seja derramada cada vez mais sobre a tua vida. Mandando um abraço que você que chegou depois aqui na live, eu não pude te cumprimentar no início, que o Senhor te abençoe abundantemente. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Que o Senhor te abençoe, a você e a sua família, abundantemente, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Amém e amém.